questão 4 é uma aplicação clássica, né, do princípio de Pascal, né? É uma questãozinha de hidrostática. Você já deve ter lido o enunciado dela. A questão basicamente diz que aqui você tem um êmbolo de raio 8 centímetros e aqui um outro com um raio 3 vezes maior, 24 centímetros. Então, se os raios são 8 e 24, eu coloquei simplesmente R e 3R, né? Já que 24 é o triplo de 8, assim fica mais fácil até para fazer as contas, beleza? Beleza, professor, o raio é R, 3R, e aí essa questão está dizendo o seguinte, olha, se você aplica ao êmbolo menor uma força F que vale 120 newtons, qual é a força que vai ser transferida até o êmbolo maior? Bom, então nós sabemos aqui, moçada, que pelo princípio de Pascal, a pressão que você acrescenta de um lado, né, desse sistema é a mesma pressão que vai ser integralmente transferida para o outro lado. É a pressão que se transmite integralmente, sem nenhuma perda. Não é a força, não, é a pressão, entendeu? Então, o senhor vai dizer o que, professor? Eu vou dizer então o seguinte, ó, se a pressão do lado esquerdo é a mesma pressão do lado direito, então eu vou ter que dizer que a força dividido pela área do lado esquerdo tem que ser igual à força dividido pela área do lado direito, não é verdade? Então a conta vai ficar assim, ó, a força F1. Como é que se calcula a área de um círculo, né, que é a área da seção transversal? πr ao quadrado. Então a área do lado esquerdo, professor, vai ficar π vezes r ao quadrado. Mas a área do lado direito não é assim, né? Porque o raio agora é 3R, ó. Então você vai colocar o 3R ao quadrado. E você não vai esquecer esse parêntese, vai? Professor, se há alguma coisa a ser esquecida, eu esquecerei. Não, pelo amor de Deus, não faço isso não, né? Ah, não esqueça o parêntese, né? Beleza, então tu já tá vendo aqui, cara, que quando a gente faz essa conta, ó, esse 3 vai ficar ao quadrado e vai dar 9, ó. Caramba, vai dar 9. Ou seja, essa área aqui, ó, vai ser 9 vezes maior do que aquela. Ah, tá. Quer dizer, se essa área vale A, essa área aqui, ó, é 9A, é 9 vezes maior. Tá, professor, estou entendendo. Então, o que que significa? Cara, significa que se a área é 9 vezes maior, a força que vai aparecer, né, do lado direito vai ser 9 vezes maior do que a primeira. E aí, quanto é que é 9 vezes 120? Ora, vai dar 1080 newtons, que eu escrevi em notação científica, 1,08 vezes 10 a terceira. Esse 10 a terceira eu chamei de K, kilonewtons, né? Então a resposta ficou sendo 1,08 kilonewtons, portanto é a letra A, né? Bom, só lembrando a você que esse negócio parece mágica, né? Renato Brito, eu faço uma força F de um lado e do outro lado eu vou obter uma força 9 vezes maior. Caramba, isso não parece charlatanismo, não? Me dê uma nota de 100 reais, eu te darei na mesma hora 900 reais. Não tem mentira, não tem complicação. Me dê 100 reais e ganhe 900 reais na mesma hora. Aí a pessoa olha assim, não, mas deve ter alguma coisa, né? Porque não existe mágica desse jeito assim, né? Pessoal, a física não é mágica, deve ter alguma coisa que compense, né? Deve haver alguma compensação que explique. Renato Brito, cara, por que é que o camarada faz uma força F de um lado, ó, e do outro lado vai sair uma força 9F, cara? Tem alguma compensação aqui que eu não estou vendo? Tem. A compensação é a seguinte, cara. Digamos que essa força seja F e que essa força vai empurrar esse êmbolo para frente uma distância quanto? Uma distância X. De modo que, qual é o volume de óleo que vai ser empurrado para frente aqui, ó? O volume de óleo que vai ser empurrado para frente vai ser... Como é que se calcula o volume desse cilindro? A área da base vezes a altura. A área da base aqui é A, né? Enquanto essa outra área, tu se lembra que ela é 9 vezes maior? Essa outra área vale 9A. Então, moral da história, essa força F vai empurrar esse volume de óleo para frente. De modo que esse êmbolo que estava ali vai se deslocar até essa posição, né? Ah, tá. Ora, mas o volume de óleo que foi empurrado para frente ali, ó, tem que ser exatamente o mesmo volume de óleo, ó, que foi deslocado para frente ali. Como é que se calcula o volume? A área da base vezes a altura. Então,
Então, se esse volume ali, ó, era A vezes X, e do lado de cá, o volume tem que ser igual, mas a área ali, ó, já é 9A. Ah, então esse êmbolo não vai deslocar para frente o mesmo X, não, que aquele outro ali andou? Não. Se aqui é X, aqui vai ter que ser quanto? X sobre 9. É exatamente isso, ó. Moral da história é que a compensação está aqui, ó. O êmbolo do outro lado só vai andar para frente X sobre 9. Quando esse anda X sobre 9. Vamos ver como agora faz sentido. Qual seria o trabalho realizado por essa força do lado de lá? O tanto de energia que foi injetada no sistema. O trabalho realizado por essa força do lado esquerdo, né? A força vezes o deslocamento daquele êmbolo vai ficar F vezes X. O trabalho correspondente, ó, que vai acontecer do outro lado, ó, quando uma força 9F deslocar o êmbolo X sobre 9, como é que vai ficar, professor, esse trabalho? A força é 9F, ó. Porém, o deslocamento é X sobre 9, por causa da conservação da massa, que eu já tinha usado antes. Tu percebe que o trabalho, né, que vai ser realizado do lado esquerdo, ou seja, a energia que vai ser injetada por essa força do lado esquerdo, é exatamente igual ao trabalho que vai ser realizado do lado direito? A energia que vai sair lá do outro lado? Caramba, eu não tinha pensado nisso. Pois é, cara, a conservação da energia, ela está implícita no princípio de Pascal, entendeu? O trabalho realizado no primeiro membro, acaba sendo igual ao trabalho realizado do outro lado, ó, né? No segundo êmbolo aqui. Moral da história, o sistema multiplica a força, mas ele compensa reduzindo o deslocamento, de modo que não tem charlatanismo. No princípio de Pascal está embutida a conservação da energia mecânica. Faça F e ganhe 9F. Porém, quando esse êmbolo andar X, esse outro só vai deslocar X sobre 9. Sacou aí? O princípio de Pascal traz embutido nele a conservação da energia mecânica. Joia? Então, beleza. Lembro a você, moçada, que a questão 4, então, é só uma atividade de revisão da hidrostática. Nós tivemos um curso completo de hidrostática na nossa apostila verde no primeiro semestre, lembra? Foram 4 semanas de aula de hidrostática. Cada semana com 4 horas de vídeo. 4 vezes 4, 16 horas de vídeo. Ao longo dessas 16 horas, né, distribuídas em 4 semanas, eu e você tivemos, então, explicação teórica detalhada. Resolvemos uma média de 30, 35 questões em vídeo, né? Gradativamente. Você teve um dever de casa também, mais ou menos de umas 40 questões ao longo de 3 ou 4 semanas. De modo que essa atividade é assim resumida, porque nós estamos fazendo simplesmente uma atividade de revisão. Beleza pura? Finalizamos então a questão 4. Vamos passar então para a questão 5, beleza? Leia a questão 5 antes. Tenta resolver antes no rascunho e na sequência tu solta o vídeo para ver a minha resolução.